Essa semana, como nós estamos falando sobre alguns assuntos bíblicos, e geralmente geram muitas dúvidas esses assuntos, por exemplo, eu fiz um vídeo antes de ontem falando se realmente Deus, que é amor, ele levaria a pessoa a um inferno de fogo, atormentando essa pessoa para sempre. Aí, por exemplo, eu recebi uma pergunta, inclusive uma sugestão do Leonan, que ele falou para a gente falar sobre o que diz o livro de Apocalipse, capítulos 20, versículos 14 e 15. Eu vou ler o texto na íntegra para a gente entender o assunto que o Leonan sugeriu. Esse texto nos diz o seguinte: a morte e a sepultura foram lançadas no lago de fogo. O lago de fogo representa a segunda morte. Além disso, que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago do fogo. Essa expressão que encontramos aqui em alguns versículos da Bíblia, como no livro de Apocalipse, no caso, como lago de fogo ardente ou lago de fogo e enxofre, é claro que ele se refere a algo simbólico, não é literal. Por exemplo, nesses versículos que acabamos de ler, a lei diz que a morte e a sepultura, no caso Hades, provavelmente é um ou outro que está escrito na sua Bíblia, eles vão ser lançados no fogo, no lago de fogo. Só que não tem como lançar a morte não é algo tangível, então a morte é uma condição. Então não tem como lançar a morte, queimar ela no fogo. Não dá. Então já entendemos que é algo simbólico. Até se a gente for ampliar esse comentário, se a gente for lá para Apocalipse 20, no versículo 10, vai dar uma ideia também a respeito disso. Que lá diz o seguinte, e o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam tanto a fera como o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. É a mesma situação. O diabo é uma figura que a gente pode dizer assim, ele é um ser espiritual. Um ser espiritual, ele é invisível, então por ser invisível, ele não consegue ser queimado num lago de fogo literal. Ele é uma criatura espiritual. Então esses dois versículos nos dão a entender de algo que não é, como eu estou frisando bem, literal, é algo simbólico. Quer ver um sentido para isso? Se a gente for lá para Êxodo, no capítulo 3, versículo 2, nos diz o seguinte: então o anjo de Jeová lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés olhou para o espinheiro e viu que ele estava em chamas, mas não se consumia. Então esse texto nos reforça a ideia de que o diabo, sendo uma criatura espiritual, não pode ser consumido num lago de fogo e enxofre. Simbólico. Tá, mas então, de acordo com Apocalipse 20:14, que nós já lemos, lá diz que esse lago de fogo seria então a segunda morte. O que é a segunda morte? Ela não se trata da morte sobre o pecado que nós herdamos de Adão, que é chamado inclusive como pecado adâmico. Então, se, por exemplo, todas as pessoas da humanidade morrer, elas, de acordo com a própria Bíblia, ainda têm esperança de uma ressurreição, com base no pecado adâmico. Depois que essa pessoa foi ressuscitada, ela pode sim demonstrar que ela quer viver de acordo com as normativas de Deus, fazendo aquilo que é o correto, e viver para sempre. Mas se a pessoa tomar a atitude de não querer viver para sempre, é simplesmente não agir, digamos assim, de acordo com aquilo que Deus espera, aquilo que agrada a Deus. Então a Bíblia fala que essas pessoas que não mudarem de atitude, ou que não fazerem aquilo que Deus espera que elas façam, elas vão ser destruídas de forma definitiva. Então essa segunda morte se refere justamente a isso, a uma morte definitiva. Então quando a Bíblia fala que tanto a morte como a sepultura vai ser lançadas no lago de fogo, a morte simplesmente vai deixar de existir. Inclusive, se você for lá no livro de Apocalipse 21:4, ele diz o seguinte: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Então a morte vai deixar de existir, vai ser lançada na destruição. O diabo vai deixar de existir. Então tudo aquilo que a Bíblia retrata como sendo lançado no lago de fogo e enxofre representa a morte eterna. Como nós vimos em outros vídeos, onde eu mostro o livro de Eclesiastes, que fala que a morte é um estado onde a pessoa não sente dor, não tem mais planejamentos, não tem mais ideias, nada. É um estado inconsciente, igual quando você está dormindo. Eu espero que ficou mais claro agora.